Fala, concurseiro! Nos últimos anos nós tivemos algumas provas bizarras, atípicas, totalmente fora do padrão do que a gente esperava delas. E muitas pessoas, frente a essas provas, ficaram totalmente traumatizados. Muita gente não achou rumo até hoje. Vamos falar um pouco dessas provas e como a gente pode se preparar melhor para elas hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos. E sim, já peguei provas atípicas, mas nos últimos tempos vocês aí têm passado por cada uma porque as provas vêm realmente para desequilibrar qualquer candidato aí que esteja no seu melhor emocional. Mas antes, dá a tua curtida, se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito. Olha, estamos melhorando aí, você que não acompanha a gente nos últimos tempos, estamos melhorando tudo, câmera, luz, aqui traz tudo para trazer o melhor conteúdo para você. E o que seriam essas provas atípicas? O que seriam essas provas bizarras, né? Bizarro é aquilo que é estranho, que é diferente. A gente sabe que os concursos eles mantêm uma tendência, né? Se você for analisar um concurso da PRF, ela teria uma tendência ali do que vai cair, do jeito que é cobrado, né, do tipo de conteúdo que é cobrado. Será que vai cair lei seca? Será que vai cair doutrina? Será que vai cair jurisprudência? A gente sabe que uma prova policial tem um tipo de cobrança, que uma prova de juiz tem outro tipo de cobrança. Às vezes vem uma doutrina mais puxada, algo mais filosófico ou até histórico, que não cai no concurso policial. E esses concursos bizarros, eles são bizarros porque eles quebram vários padrões. E é isso que eu quero mostrar, o que tem nessas provas bizarras e como que a gente pode se preparar melhor para enfrentá-las. E eu vou colocar aqui alguns elementos que eu notei nessas provas. Eu gosto de fazer muita análise de prova, eu acompanho muitos alunos. E o primeiro elemento que eu verifico é a questão de jurisprudência. Antigamente, se você fosse pedir para alguém estudar para policial, você falava, olha, pega na lei seca, né? Assim como hoje, assim como às vezes concurso de nível médio, né? Técnico, lei seca. Aliás, tem até cursos que praticamente ficam só nisso, né? Não, estuda a lei seca porque é o mais importante. E continua sendo. Veja, eu estou falando de provas que são atípicas, que às vezes até demonstram uma tendência das bancas hoje, né? Hoje as bancas, elas não ficam tanto na lei seca quanto já foi, na minha opinião. Mas ainda a lei seca é importante e essas provas atípicas mostram tendências que estão aparecendo nas bancas, como, por exemplo, não ficar só na lei seca. Eu vou dar um exemplo, a prova da PRF. Se você for analisar a prova da PRF, a última, a gente conseguiu encontrar umas 4 questões de jurisprudência, coisa bem pontual. Agora, se você for pegar a última, a gente já teve um aumento para 7, 8 questões. Cara, um aumento de 75%, 100% de questões com jurisprudência, que você precisava saber de posicionamento de jurisprudência. Então, é muito importante que você fique atento a isso. Doutrina também, né? Antigamente, as provas ficavam só ali, você precisava ler a lei seca e saber os requisitos, saber decorar ali os itens da lei seca, né? Hoje, as bancas querem questões mais aprofundadas, mais doutrinárias. Se você é antigo, coloca aqui nos comentários. Tinha até a FCC, que antigamente fazia muita prova, hoje nem tanto, sobretudo de tribunais, e ela era chamada de Fundação Copia e Cola, porque eles pegavam a letra da lei e pediam para você completar. Basicamente, essa era uma questão da FCC. Hoje não, né? Hoje as bancas cobram mais, até a VUNESP, né? Que antigamente também tinha essa tendência de ser mais lei seca, hoje não é tanto assim. Português, a gente precisa falar de português. Português, sobretudo no CESP, na FGV, tem questões muito difíceis, envolvendo quase sempre interpretação de texto. Inclusive, na CESP, a gente vê aí uma divergência entre pessoas que são especialistas em português, né, professores com tempo de estudo, divergindo da banca. E essas divergências não são à toa. Muita gente fala, os professores são ruins. Não! Cara, são divergências com muito fundamento, né? Eu até estava olhando a prova de português da PRF, você vai ver lá, eles consideram renúncia com outro sentido que não é o sentido do dicionário, questões que deveriam, na minha opinião, ser anuladas, e não foram. Então, o resultado é que você vai ver um número muito grande
de pessoas errando as questões de português dessas provas, né, como foi da PRF. Outro ponto que é muito interessante a gente trazer dentro de jurisprudência, até que eu esqueci, é que normalmente a jurisprudência cobrada em concursos policiais, por exemplo, ou concursos de outro nível, são jurisprudências, às vezes, do STF. Uma súmula vinculante, que é a mais comum, ou alguma jurisprudência. Mas houve concursos como Polícia Civil, inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, inspetor sexta classe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como concurso da Polícia Civil, inspetor também da Polícia Civil do Ceará. Será que é alguma coisa envolvendo inspetor, né? Os caras acham, não, inspetor é um cargo maior, vamos dificultar. Caiu jurisprudência do STJ. Normalmente, em concursos policiais não tem jurisprudência do STJ. Você vai ver, por exemplo, o CESP não tem esse costume. PF, PRF, você não vai ver nenhuma questão envolvendo jurisprudência do STJ. E esses concursos cobraram jurisprudência do STJ. Olha, essa daqui é a prova da Polícia Civil do Ceará. Dá uma olhada na quantidade de questões como essa, ó. Ele jogava alguma coisa aqui o artigo 213, e falava, ó, de acordo com a jurisprudência do STJ, e daí para você responder você precisava saber ali a jurisprudência do STJ. Então, algo bem específico, mas não foi só isso, foram uma, duas, ó, desacordo com a jurisprudência do STJ, 3, e daí tinha mais questões, entre 4 e 5 questões, falando aí sobre jurisprudência do STJ. Outro ponto que é importante a gente colocar. Em algumas dessas provas atípicas, caem questões que são muito específicas, que se você olhar, às vezes, teu PDF não vai ter. Eu até lembro da questão de sindicabilidade lá no concurso da PRF, em direito administrativo. Ó, se você olhar aqui, a questão sobre sindicabilidade que caiu na PRF, ó. O ajuizamento da ação judicial pode conter eventuais abusos praticados pela administração pública, caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Se você for olhar esse princípio aqui, e era uma questão que estava certa, é bom se dizer, mas é um princípio que dificilmente cai em prova. Olha, caiu em 2010, no CESP também, você acha até 2011, na IADES, 2010, mas olha, veja, até agora nenhum cargo refere-se aqui à polícia, entendeu? Então, uma questão que pouco caiu em outros concursos, se você for olhar. Outro ponto é a questão da quebra de tendência, sobretudo no concurso da PRF. Mas você vai ver em outros concursos, como Polícia Civil, inspetor no Rio de Janeiro, que foram provas atípicas. Você vai ver nessas provas que eles quebram muito tendências do que vai cair no concurso. Então, por exemplo, constitucional, você espera o artigo 5º. E algumas disposições constitucionais, como, sei lá, ordem social, você acha que vai cair pouco, porque essa é a regra. E não, eles viram esse jogo, né? Então, ordem social, na prova do Rio de Janeiro, caiu 3 questões, mais que artigo 5º, que normalmente é o que mais cai. Então, a gente vai ver isso acontecer. Na prova de trânsito, todo mundo falando crimes de trânsito, vai cair. Não caiu nenhuma questão. Então, nessas provas atípicas, as tendências se quebram. Aliás, eu sou contra você estudar só com base na tendência, lei de Pareto. Eu acho isso daí uma grande bobagem, né? Para você estar bem preparado para o concurso, tem que estudar tudo. Claro que você tem que olhar para as tendências, né? Você tem que olhar o que mais cai, qual é a chance maior de cair. Só que é a chance maior de cair, não quer dizer que vai cair. E não quer dizer que aquilo que tem chance menor não vai cair. Então você vai ver licitação que caiu na PRF, caiu. E outros pontos que às vezes não caem caindo na tua prova. Então você tem que estar preparado com tudo, dando ênfase nas tendências maiores de cair. Mas não deixar de estudar como muita gente defende, que eu defendo há muito tempo que isso é equivocado. Sobretudo nos concursos mais difíceis. Isso é equivocado. Você que faz isso, você mais cedo ou mais tarde vai dançar bonito. Vamos lá, como que a gente pode enfrentar esses pontos, tá? Questão de jurisprudência. Tem que estar mais atento à jurisprudência. Se antes você podia deixar de lado, hoje cada vez mais você tem que estar atento. Não acho que você tem que chegar num nível de juiz, que a pessoa, quem estuda para juiz, para você que não sabe, o cara tem que ter um estudo específico de jurisprudência dos informativos, do STF, do STJ. Não, eu acho que não chega a esse ponto e eu não me debruçaria no STJ. Eu acho que a questão do STJ ainda é muito pontual para você ter um estudo voltado para isso. Porque vai que na tua prova não cai nenhuma questão
do STJ, de jurisprudência do STJ como é normal, e daí você gastou muito tempo de estudo à toa. Então, fica mais atento, dá uma estudada maior, um olhar maior para a jurisprudência. Não estudar somente o que acha que vai cair. Você pode dar uma ênfase nas tendências, estudar mais, por exemplo, um artigo 5º, que a chance de cair é maior. Crimes contra a administração é muito mais provável que caia do que crimes contra a fé pública. Mas você não deixa de estudar aquilo que menos cai, porque é exatamente o que pode cair na sua prova. Outro ponto, português. Tem que estar muito afiado, sobretudo em interpretação. E o que eu vejo, sobretudo no CESP, é a exigência que você tenha um conhecimento das palavras, um conhecimento muito grande do significado delas para você conseguir vencer os conteúdos. Claro que quando tiver subjetividade, cara, vai ser difícil para todo mundo e a nota vai se igualar. Mas eu acho muito importante você estar muito atento a português, a saber interpretar, fazer questões e entender a banca. Entender o que acontece na cabeça maluca de alguns examinadores aí que tem alguns entendimentos que eu nem concordo. E as questões difíceis, né, como eu coloquei aqui, as questões que há muito tempo não eram cobradas, que são muito específicas, eu acho que uma das soluções é você abrir o filtro. Antigamente eu falava, faz policial tranquilamente, mas hoje, se você quer um estudo mais aprofundado, tá? Se você não quer, se você quer ir no feijão com arroz, beleza, você pode passar na maior parte dos concursos. Mas se você quer um estudo mais aprofundado, sobretudo para PRF, eu acho interessante você abrir o teu filtro. Não ficar só na área policial, por exemplo, esse de sindicabilidade, a pergunta que eu falei aqui, já caiu em outros concursos. Já caiu em outros concursos de outras áreas. Quem abriu o filtro pôde acertar essa questão. Quem não abriu, nem no material talvez ache. E você, o que você acha dessas provas bizarras? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo e bora estudar!